Nosso ciclo se intitula O Corpo, Liberdades e Riscos. Nós vamos tratar nesse seminário, nessa série de conferências, de um tema desafiador no mundo contemporâneo. A tecnologia tem trazido toda uma série de inovações em fatos que antes eram normais, que eram tranquilos, que não colocavam um grande problema. Nascer, amar, envelhecer e morrer. Hoje, com a tecnologia, todos esses fatos estão sendo modificados e levantando questões éticas e reflexões necessárias, porque nessas mudanças estão inscritas liberdades dos indivíduos e também riscos éticos. Então, nós vamos começar tratando numa primeira palestra, que será feita por mim mesma, do corpo, as liberdades e riscos. Nessa palestra, eu vou tratar mais daquelas questões colocadas aos jovens adultos. As escolhas que são feitas hoje de ter ou não ter filhos, quando tê-los, prosseguir ou não uma gravidez indesejada, e também de todas aquelas possibilidades abertas pela biogenética, que vem possibilitando toda uma série de formas de nascer que antes não eram conhecidas, não eram sequer concebíveis. Em seguida, o Dr. Delcio Varela vai tratar de um tema delicado, mas que precisa ser muito bem discutido na sociedade brasileira, que é a questão do fim da vida. Afinal de contas, nós hoje temos correntes na sociedade que discutem a necessidade de que a maneira de morrer seja também uma liberdade, um direito do paciente, daquele que está enfrentando uma limitação no seu ciclo vital, uma chegada ao fim, que essa pessoa possa escolher como e quando ela quer de fato morrer. Isso significa entender que o direito à vida não subentende necessariamente o dever de viver em todas as circunstâncias. Dr. Delcio Varela, com a experiência imensa que ele tem no contato com pacientes terminais, ele vai nos falar da maneira como ele está vendo essa questão e todas as questões éticas que estão envolvidas com esse tema. Miriam Goldenberg tem tido uma reflexão muito interessante sobre o envelhecimento. E ela vai nos falar de uma bela velhice, ou seja, por que e como envelhecer hoje não é mais o que era antes e o que isso nos traz como vantagens, como questões, como inovações. E, finalmente, o ministro Luiz Roberto Barroso vai abordar a questão de morte e vida e questões existenciais, escolhas existenciais, né? Aqui trata-se de digamos assim, de um fechamento desse ciclo, porque nós vamos tratar da ampliação das liberdades, ou seja, ampliação na liberdade de como se escolhe dar ou não a vida e em que condições, da liberdade de amar, o que subentende as diferentes formas de amor que existem hoje, inclusive famílias homoafetivas, e também essa questão, a ampliação desse direito que é a liberdade de escolher como terminar a sua vida. Aqueles que escolheram como queriam viver, que possam escolher como terminam a sua vida. Se trata, portanto, de uma temática de ampliação de direitos, de ampliação de liberdades e conquista de direitos. Esse talvez seja o grande tema e o grande fechamento desse ciclo, que é olhar na sociedade contemporânea aquilo que está mudando na existência das pessoas,
e, sobretudo, através das experiências que são feitas em torno do próprio corpo das pessoas e como essas liberdades que vêm surgindo no espírito dos indivíduos e no espírito das sociedades acabam, finalmente, por pressionar o campo do direito e se transformar em direitos da sociedade. É uma reflexão ética sobre o mundo contemporâneo. Estão todos convidados. O encontro, o ciclo, é um ciclo gratuito, a entrada, portanto, entrada franca. Todos estão convidados e eu terei muito prazer de receber a todos aqui.